Bom dia, bem-vindos a mais uma live de sábado. Para quem não me conhece, meu nome é Lidiane. Todo sábado eu estou trazendo aqui uma palavra para vocês de incentivo para que vocês entendam a importância das escrituras sagradas na nossa vida e a importância de temer a Deus sobre todas as coisas e amá-lo, fazer aquilo que é da vontade dele. Hoje eu vou falar para as mães, o quanto é importante as mães cuidarem dos seus filhos, da formação de seu caráter. Eu vou falar sobre Provérbios 1. Provérbios 1, versículo 8 fala: Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Ele estava falando aqui como a sabedoria adorna a gente, como que adorna um turbante. Naquela época, o turbante era uma peça que as pessoas usavam para embelezar a sua aparência. Quem tinha um turbante bem colocado, bem bonito, era prezado na sociedade, né? Então, o turbante era motivo de honra. É como as joias de hoje em dia. Vocês colocam os brincos, os adornos, as mulheres usam isso, né? Então, isso ele fala como uma figura de linguagem direcionada às mães, principalmente as mães. Aqui ele fala do pai, né? Escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz, né? Escutar o que o pai diz e prestar atenção no que a mãe diz é algo que remete àquele tipo de pessoa que fica meditando nessas duas pessoas e na palavra dessas duas pessoas, pai e mãe. A palavra do Senhor diz que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, e não devemos honrá-lo somente quando a gente quer ou quando nós achamos que o pai e a mãe merecem. Mas a palavra do Senhor é incisiva e ele fala: honre o seu pai e a sua mãe. Os ensinamentos desse livro de Provérbios nos tornam mais sábios. Quando começa os Provérbios de Salomão aqui, ele fala Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Ou seja, não eram pensamentos superficiais, eram algo que ele já havia conversado com Deus, que ele já havia muito pensado e meditado sobre isso com Deus, e aí ele veio escrever esses provérbios. Então são provérbios, são pérolas de sabedoria, né? Que são chamadas de provérbios. Então ele continua aqui no verso 11, ele fala: eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e em saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com ela. Acharemos todo tipo de riqueza e encheremos nossas casas com coisas roubadas. Venha com a gente que nós repartiremos o que roubamos. Isso aqui é aquele filho que não deu ouvido ao que a mãe fala, não deu ouvido ao que o pai fala, e provavelmente esse pai e essa mãe negligenciou a disciplina com relação a esse filho, e achando que não discipliná-lo era suficiente. Ou tem gente que acredita que os seus filhos vão tomar suas próprias decisões quando crescerem, mas se você não guiá-los como quem guia um cego, agora, enquanto eles são pequenos, quando eles crescerem, eles estarão na mais perfeita escuridão, né? Serão levados por qualquer vento de doutrina ou por qualquer coisa, e não serão pessoas bem instruídas. Então, para que seus filhos sejam pessoas bem instruídas, é necessário que vocês façam o que está escrito lá em Provérbios 6, que ele diz: ensina a criança a andar. Eu vou ler aqui para vocês. Ensina a criança o caminho que deve andar, para quando ele for grande, não se desviar dele não se desviar. Então, aqui ele está falando que nós deveremos ensinar as crianças o caminho que a criança deve andar, para quando a criança crescer, ela não se desviar desse caminho, né? E nós devemos guardar esse mandamento nos nossos corações, para que nós possamos ensiná-los aos nossos filhos. Então aqui ele está falando daquele filho perverso que roubava, né, que matava pessoas, que atacavam pessoas inocentes. E hoje a gente olhando para a sociedade não é diferente. Os jovens de hoje estão cada vez mais perversos, tendo vista que a maioria da população carcerária são jovens, né? Isso quando eles não perdem a vida no confronto com a polícia, num tiroteio,
Então, é necessário que nós possamos criar uma estrutura bem baseada em Cristo, forjada na rocha dele, para que nós possamos ensinar os nossos filhos, para quando eles crescerem, eles não se desviarem. Por quê? Porque assim eles vão conhecer o Senhor, eles vão ter o temor do Senhor. Porque os nossos filhos, eles não precisam aprender a temer só a gente, porque depois, quando eles crescem, eles vão pensar o seguinte: eu não preciso mais temer o meu pai e a minha mãe, porque eu já sou grande. Mas quando uma criança aprende a ter temor no Senhor, esse temor nunca vai abandoná-la, porque ela sabe que tem um Criador que vai cobrar tudo dela. Então é necessário que nós possamos criar essa consciência dos nossos filhos, uma consciência de amor de Cristo, uma consciência de perdão e uma consciência de que nós temos que ter cuidado e prudência com nossas atitudes, porque nós seremos cobrados, porque a palavra do Senhor diz que nós vamos dar cabo de tudo que nós falarmos, dissermos ou fizermos, né? Então a gente tem que passar essa verdade para os nossos filhos. Nós não vamos estar iludindo eles, mas vamos estar contando a verdade. Iludir é você deixar de falar de Deus para essa pessoa, para essa criança, e achar que ela vai escolher Deus esporadicamente assim, quando ela crescer, e ela não vai, porque ela não aprendeu desde cedo ter o temor do Senhor. Antigamente as mães levavam os filhos dia de domingo para a igreja. Eu lembro porque, como nós éramos católicos, todo domingo nossa mãe levava a gente para a igreja, ou nossa avó, ou algum tio, mas sempre alguém estava levando a gente para a igreja para ouvir a palavra do padre. E a autoridade maior naquele recinto ali era o padre. Olha, o padre vai te brigar, te senta, presta atenção na palavra, a palavra de Deus. Então, eles ensinavam temor para Deus em primeiro lugar e respeito para aquele padre que estava pregando aquela mensagem, né? E hoje em dia, as pessoas não têm mais isso. Hoje em dia é difícil uma mãe e um pai levar seus filhos para a igreja. Um dia, uma menina falou para mim: poxa, eu queria muito ir na igreja, mas a minha mãe nunca tem tempo de levar. O meu pai nunca tem tempo de me levar. Mas assim, nas redes sociais daquele pai e daquela mãe, aquele pai sempre estava em boteco, aquele pai sempre estava numa roda de amigos, sempre estava na alta sociedade, compartilhando com os amigos, mas não tinha tempo de levar sua filha para a igreja. Aquela mãe sempre estava em algum banho, sempre estava fazendo alguma coisa que aprazia a sua alma, mas ela não tinha tempo para levar sua filha para conhecer a Deus. Quer dizer, todas as coisas ela ensinava para a filha: acordar cedo, ser disciplinada no estudo, estudar inglês, ser educada. Ensinava a moral básica, só que ela afastava, ela separava essa moral do temor de Deus. E quando a gente afasta essas duas coisas, elas são inerentes, elas não são inseparáveis, elas não são separáveis, elas são inerentes. Inerente é uma palavra que significa andar junto, né? Inerente é aquele que não separa. Então, a moral e os bons costumes não podem se separar do temor que nós temos a Deus. Porque daqui a pouco você achar que só ser moral é suficiente, só ensinar seu filho a moral, a não roubar, a não matar, a não mentir, a não ser desonesto, você vai achar que só isso é suficiente. Mas será que é mesmo? Será que não tornaremos futuros adultos egocêntricos, egoístas? Pessoas que vão achar que estão fazendo bem para o outro, mas somente para se aparecer? Existem milhões de pessoas assim, que querem se parecer bonzinhos, morais, mas que não temem a Deus e que acabam uma hora da vida tropeçando na palavra do Senhor ou fazendo aquilo que desagrada a Deus, pensando que são morais, mas estão fugindo de Deus. Estão longe, completamente distantes de Deus, porque não foram ensinados o que é temer ao Senhor e dar cabo, ou seja, prestar conta de tudo que fizermos, dissermos, né? E como nós nos comportamos com relação aos outros. Porque existe muita pessoa por aí que tem dinheiro, que tem bom moral, mas ela não tem temor a Deus. Tem ética, mas não tem temor a Deus. Ajudam os necessitados, mas com o intuito de serem vistos. Deus não quer isso, Ele quer o nosso coração, né? Ele não quer que você seja igual aquele, ou teu filho futuramente seja igual aquele fariseu que batia no peito, e aquele homem que batia no peito e apontava para o fariseu e dizia: perdão, Senhor, porque eu não sou, graças te dou, Senhor, porque eu não sou igual a esse fariseu. Eu dou o dízimo de tudo que eu faço, né? Jejuo 2 vezes por semana, dou o meu dízimo. Ele era moral, esse homem.
Mas ele era justificado diante de Deus? Não. Jesus disse que quem desceu justificado para sua casa foi aquele que nem mesmo levantava o olho aos céus, e ele não tinha coragem de olhar para Deus, mas ele batia no peito com a cabeça abaixada e dizia: Senhor, tem compaixão de mim, porque eu sou pecador. Esse é um homem que reconhece e tem temor de Deus. Então, que nós possamos ensinar o nosso filho e a nossa filha a ser esse homem e essa mulher de Deus. Então, esse jovem que está descrito aqui em 1 Provérbios, que diz: vamos, achemos todo tipo de riqueza, enchemos nossas casas com roubo, né, com coisas roubadas, vamos repartir. Ele fala aqui: venha com a gente, que repartiremos o que roubamos. Esse é um tipo de jovem que não foi ensinado a temer ao Senhor. E tampouco foi ensinada a moral para ele. Mas uma coisa eu digo: mesmo que você ensine moral para o seu filho, não é o suficiente. É necessário que você ensine o temor ao Senhor. Porque Provérbios diz que temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a gente teme ao Senhor, a gente consegue realmente fazer a vontade dele, a gente está fazendo tudo certo. Não adianta a gente ensinar moral para os nossos filhos. Ah, não rouba, meu filho. Não mata, não furta, não seja desonesto. Mas a gente não ensinar o temor do Senhor, né? E ele continua aqui, ó. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Laia significa gente que tem este tipo de caráter, né? Laia era uma coisa que não era digna, não era honrada, não era justa, não era honesta diante de Deus. Era algo ralé. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. Ou seja, ele usou essa figura de linguagem. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. Ele está falando de Deus aqui, gente. Deus vê tudo. Deus cobra tudo de nós. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha para onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isso, acaba sendo morto. Então ele finaliza, ele começa lá no versículo 10, ele começa no versículo 8, perdão, e termina lá no versículo 19, de Provérbios 1, dizendo que você, se escolher esse tipo de vida, acabará morto. Então, uma atenção aqui para as mães. As mães que não ensinam seus filhos a temer ao Senhor, provavelmente esse filho pode até não acabar sendo morto pela polícia, mas ele pode ser preso, ele pode ter desvios de caráter, né, de outra forma. Pode ser uma pessoa desonesta, pode ser uma pessoa que mais tarde, na tua velhice, vai te desagradar. E você vai se perguntar: onde foi que eu errei? Eis aí o erro. Você não ensinou o seu filho a temer o Senhor e a amá-lo acima de toda e qualquer coisa. Porque quando uma pessoa ama o Senhor acima de qualquer coisa e teme a Ele, ela procura a ler as Escrituras do Senhor e a meditar nela dia e noite, fazer a vontade de Deus. E automaticamente o fruto disso é que as pessoas que estão ao seu redor são pessoas que vão amar essa pessoa também. Vai amar, né? Ele vai amar os seus pais na sua velhice, vai cuidar dos seus pais, vai amar a sua esposa, vai cuidar da sua esposa, vai amar o seu trabalho, independente dele ser ruim ou não. E ele vai fazer tudo para a honra e glória de Deus. Ele não vai fazer para os homens, porque ele vai se cansar, mas ele vai fazer para Deus. Então esse filho vai dar, além de agradar a Deus, vai agradar seu pai e a sua mãe terreno, porque o intuito de criar os nossos filhos não é para que eles nos agradem. Nós devemos criar os nossos filhos para agradar em primeiro lugar a Deus, porque o fruto disso é ele agradar a gente, né? Eu escutei uma pessoa dizer bem assim: eu crio meu filho para o mundo. Eu discordo dessa pessoa. Eu discordo desse discurso que é velho ou antigo, mas que para mim não tem tanto valor assim. Eu não crio os meus filhos para o mundo. Eu crio meus filhos para Deus, para viverem neste mundo. Entendeu a diferença? Quando Jesus estava orando no Getsêmani, ele disse: Pai, não rogo que os tire do mundo, mas os livre do mal. E é desse mal que nós, como mães e pais, devemos ensinar os nossos filhos a temer ao Senhor e a ler as Escrituras e a praticá-la.
né? Porque nós não vamos tirar o nosso filho desse mundo, não vamos criar uma redoma através dele. Porque era isso que Jesus estava dizendo. Eu não quero, não rogue que os tire do mundo, os livre do mal. Porque se Deus for tirar, se Jesus fosse orar para Deus tirar os filhos do mundo, nós teríamos que morrer e não mais fazer parte desse plano físico, né? Mas que nós permanecêssemos aqui, mas com consciência de que Deus é Deus, entendeu? Era isso que Jesus estava pedindo. Livre-os do mal, ou seja, crie nele consciência e coração de que eles estão vivendo nesse mundo, mas que isso aqui não é para sempre, que eles vão viver contigo logo. Então, que eles vivam aqui pensando em ti, buscando estar e ansiando estar contigo, para que eles vivam este mundo aqui bem e sejam libertos do mal. Era essa oração que Jesus estava fazendo, né? Então nós devemos fazer a mesma oração. Jesus não estava dizendo para Deus criar uma redoma, né, ao redor dos filhos, mas que ele pudesse livrá-los do mal, ou seja, criar uma consciência que fizesse com que esses filhos quisessem fugir do mal, mesmo estando ainda nesse plano físico aqui, ainda nesse mundo. Então é isso que nós devemos ensinar para os nossos filhos, a viverem neste mundo, mas temente ao Senhor, honrando ao Senhor, porque assim nós vamos livrar os nossos filhos de muitos males. A palavra do Senhor em Provérbios diz que o povo perece por falta de conhecimento. Em outras traduções ele fala discernimento. Discernimento significa conhecer o que é certo, o que é errado e ponderar, e ser prudente e escolher pelaquilo que é mais louvável a Deus. Isso significa discernimento, entendeu? Ele continua lá, aviso da sabedoria. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças. Ele está falando da sabedoria de Deus. Nos portões da cidade, em todos os lugares onde o povo se reúne. Por quê? Porque a sabedoria vem atrás do erro dos outros. Então, quando ele diz a sabedoria está gritando nas ruas, quando você olha para aquele povo que errou tanto contra Deus, ele estava falando daquele povo de Deus. Você podia buscar tesouros nisso e aprender a partir do erro daquelas pessoas para que você possa aprender e não passar pela mesma coisa que ele está passando. Então, aqui, ele está falando disso, né? O escritor de Provérbios está falando disso. Olha, escutem a sabedoria que ela está gritando nas ruas e nos portões da cidade, em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto, e ele ainda fala assim, ela está gritando assim. Gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Aqui a sabedoria falando. Ele deu voz à sabedoria, para a sabedoria falar. E é exatamente esse pensamento de Deus. Porque Deus mostra tudo o que é bom e o que é ruim. Agora nós conhecemos o que é bom e o que é ruim, o que é bom e o que é mal. Porque através da Eva nós conhecemos. Mas se a gente ler a palavra de Deus e meditar, nós conseguimos ter prudência para escolher entre o bem, né? Então ele fala, até quando vocês terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo, eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Deus é a própria sabedoria. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Tem gente que fala, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Esse é um abominável. Esse é um provérbio abominável, que nem deveria ser chamado de provérbio, né? Eu digo um ditado abominável. Porque conselho é bom sim, se não fosse, não teria tanta menção sobre o conselho na Bíblia. E ele fala bem assim, ó, vocês rejeitaram os meus conselhos e não quisessem que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldade, eu rirei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Por quê, gente? Lembra quando cai a ficha da gente, quando a gente erra? A gente se sente, cara, eu fui palhaça agora. Por que eu fiz tal coisa? A gente se sente ridícula, é disso que a sabedoria está dizendo. Ela caçoará de nós. Não que ela literalmente vai rir da gente, mas a gente mesmo vai entender que a gente é digno de risadas, porque às vezes a gente faz coisas absurdas por falta de sabedoria.
coisas idiotas por falta de sabedoria. E uma dessas idiotices é não ensinar aos nossos filhos o temor do Senhor, porque mais tarde esse filho vai dar tanto desgosto pra gente e ele não vai nos amar mais porque a gente passou a mão na cabeça dele. Ao contrário, esse filho agora que é adulto, uma hora que a vida começar a bater nele com força e ele apanhar da vida e a peia for grande, ele vai olhar para trás e ele vai dizer: a minha mãe e o meu pai sabiam mais coisas do que eu e não me ensinaram. Eles podiam me disciplinar e não me disciplinaram. Podiam pelo menos me dar uma palmada e não me deram. Agora o seu filho vai estar agradecido por tudo aquilo que você fez por ele. Eu mesmo já agradeci pelas peias que já levei quando era pequena. Eu mesmo já agradeci pelo meu pai e minha mãe puxar minha orelha. Eu mesmo já agradeci pela minha mãe me levar para a igreja, me ensinar a palavra do Senhor. Eu mesmo já agradeci pela minha mãe me acordar de madrugada e às vezes cedo da manhã, pular da cama para me fazer as coisas. Eu mesmo já agradeci hoje. Porque agora eu entendo que era necessário a mudança e o molde de caráter. Naquela época eu não entendia. A palavra do Senhor diz que a repreensão não é bem aceita na hora, mas depois ela produz fruto de perseverança. Perseverança é algo que traz bem-estar, tranquilidade, maturidade. Você vai perseverar naquele caminho porque você sabe que aquele caminho é bom. Então é isso que a sabedoria faz. Ela nos traz bondade, prudência, temor ao Senhor. E aí quando ela está dizendo que ela caçoará da gente, que quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês, zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade trazendo fortes ventos e dificuldade, eu rirei quando estiverem passando por sofrimento e aflições. Ela está falando disso. Que a gente mesmo vai cair em si, vai dizer: como eu fui ridículo, por que eu não escolhi ser mais sábio, por que eu vim por esse caminho, por que eu quis roubar para me estar preso, por que eu quis roubar para me apanhar da polícia, por que eu quis ser desonesto, por que eu usei 2 pesos e 2 medidas, porque Deus ele não se agrada com a desonestidade. Então, às vezes a gente vai se perguntar, quando a gente não educar bem os filhos da gente dentro da demonstração de Deus, a gente vai se perguntar onde foi que eu errei. E aí a gente vai se sentir o quê? Incapaz de reparar aquele erro e a gente se sente burro. Porque eu já me senti assim, não sei vocês. Mas a maioria das pessoas às quais eu já conversei dizem a mesma coisa que eu tô falando, a gente se sente burro, a gente se sente idiota, porque não escolheu a sabedoria. Então é isso que a sabedoria está dizendo aqui. Então vocês me chamarão, mas eu sabedoria não responderei. Ou seja, não adianta mais, porque já está feito, o que está feito, está feito. O leite já foi derramado, o copo já foi quebrado, não tem como tu colar de volta. Não vai ser a mesma coisa. Uma vez que eu dei a oportunidade de vocês me usarem em suas vidas, vocês não usaram, agora já não adianta mais. Então vai ter coisas que a gente não vai ter sabedoria para lidar e para ensinar para os nossos filhos, que daqui a pouco não vai ter mais jeito. Por quê? Porque já passou o tempo, já passou a época. Então, enquanto os seus filhos estão pequenos, é necessário que haja uma disciplina, uma mudança, um molde de caráter. Veja você que quando uma joia ela é forjada, ela é limpa pelo fogo, ela é purificada, e esse fogo chama-se as dificuldades no nosso dia a dia. Eu estou fazendo assim uma alusão à joia para vocês entenderem. Que essa mesma joia, ela tem uma forma, ela tem um jeito de ser moldada para ela se tornar uma joia vendável, uma joia admirável aos olhos, uma joia que a pessoa vai olhar e vai querer. Aquele molde, olha que forma bonita. Por quê? Porque ela foi forjada, ela foi formada, ela usou-se um molde para fazê-la. A mesma coisa os nossos filhos. Os nossos filhos, o molde dele é o do Senhor. E é do Senhor que a gente aprende para ser mãe, aprende para ser pai, para poder formar seres humanos honestos diante de Deus, justos diante de Deus, com verdade no coração diante de Deus. E Deus vai cobrar de você cadê as riquezas que eu te dei? E as riquezas de Deus não é só dinheiro, não, gente. É os filhos. O nosso primeiro ministério é o filho, chama-se família. E a família é o teu filho, é o teu marido, né?
É a tua casa, o teu lar, como é que tu cuida da tua casa? Qual é o exemplo que tu tá passando para os teus filhos? Os teus filhos estão vendo você acordar cedo, ler a palavra do Senhor antes de fazer as tuas coisas? Os teus filhos estão vendo você ser uma mãe zelosa, uma cuidadora do seu lar? Uma mãe que zela pelo esposo, pelos filhos, que preza pela honra do filho, que preza pelo aquilo que tem na cabeça e no coração do filho? Qual é a música que os seus filhos estão ouvindo? Qual é o livro que o seu filho leu? Quantos livros o seu filho leu? Ele aprendeu a gostar de ler? Você já leu a Bíblia para ele aprender a gostar de ler a palavra? Ele aprendeu a ter respeito por Deus? Você ensinou os seus filhos a ter respeito por Deus e por você e por todas as pessoas mais velhas que ele? Porque não adianta você ensinar os seus filhos a ter respeito só por você. Você tem que ensinar os seus filhos a ter respeito por Deus, por você e por todas as pessoas idosas. Por todas as pessoas mais velhas. Antigamente tomava-se bênção de todas as pessoas idosas, mesmo que a gente não conhecesse. Hoje em dia as pessoas não tomam bênção nem dos próprios pais, porque elas não têm reverência de honra, né? Pelos pais. Imagine reverência de honra a Deus. Eles tratam Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Então o jeito que você é com Deus é o jeito que o seu filho vai ser com Deus. Se você de vez em quando vai na igreja, o seu filho vai achar que de vez em quando é possível ir na igreja. Se você honrar Deus de vez em quando, ele vai achar que ele também precisa honrar Deus de vez em quando. Ou se você nunca honrar Deus, ele acha que ele não precisa. Ele acha que Jesus morreu na cruz e já está bom, já é o suficiente. Ele acha que ele não precisa de um revestimento de caráter novo. Ele acha que ele não precisa se arrepender dos próprios pecados que comete. Ele acha que ele precisa colocar a culpa no meio, nos outros, mas a culpa não é dele. Então nós precisamos criar essa consciência em nossos filhos, para que eles sejam mulheres de Deus e homens de Deus. Mulher e homem de Deus não é só aquele que carrega a Bíblia embaixo do braço, mas é aquele que carrega o evangelho aqui. A honestidade de Deus é aqui, a verdade de Deus. Porque de tudo que flui vem do coração. Ele fala, de todas as coisas que vocês devem guardar, guardem o seu coração, porque deles procedem fontes de vida. Quando ele fala guardem o seu coração, ele está falando daqui, porque primeiro as coisas vêm para cá, depois ele desce para o coração. Você começa a remoer a coisa aqui, depois você já está sentindo. Presta atenção em você quando você está com raiva. Logo no primeiro momento, você pensa que está com raiva daquela pessoa, né? Aí você começa a remoer aquela raiva, começa a vir coisas ruins sobre aquela pessoa. Ah, pensa que eu sou besta? Eu vou lá, eu vou tomar atitude com relação a ela. Eu vou falar isso. Então tudo começa aqui, você começa a pensar aqui. Só que daqui a pouco, se você não parar de ter raiva daquela pessoa e pensar em Deus e dizer, não, eu não vou levar para o meu coração isso, daqui a pouco isso já está no teu coração. Já vira um sentimento com relação àquela pessoa e que você começa a odiar aquela pessoa e a criar na tua mente quais formas e as maneiras de falar coisas de todo tipo para aquela pessoa, até de machucá-la ou de matá-la ou de bater nela. É assim que cria o ódio, a ira e a raiva. É aqui. Então, quando ele fala, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida, ele fala, guarde a sua mente. A palavra do Senhor em Romanos 12:2, ele fala, nós temos a mente de Cristo, mas a gente só tem a mente de Cristo quando a gente lê essa palavra, né? E quando a gente lê a palavra e quando a gente ora a Deus e quando a gente tem um coração temente ao Senhor, nós temos a mente de Cristo. Aquele que tem a mente de Cristo, por mais que ele passe pelo momento de raiva, ele vai pensar, eu não vou guardar rancor dessa pessoa, né? Não porque a pessoa não merece, às vezes a pessoa nem merece, mas porque eu não vou guardar isso dentro de mim, para estar brigando com o templo do Espírito Santo. Eu guardo o Espírito em mim. O caráter é meu, não depende daquela pessoa, não depende do quanto ela é boa ou ruim. Eu sou uma serva de Deus. Eu vou guardar a palavra no meu coração. Salmo 119:11, ele fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é nesses momentos que nós devemos guardar a palavra em nossos corações para não pecar contra o Senhor. No momento de fúria, de adversidade, de dificuldade. A gente deve ensinar isso. E aprender a equilibrar nossas emoções com Deus para que a gente ensine os nossos filhos. Né? Eu estou nesse processo desse aprendizado, porque, gente, é uma tarefa diária aprender a equilibrar o nosso homem, o nosso eu, aquela fúria que vem. Às vezes a gente está igual um mar em tempestade, mas só quem nos acalma é Deus, para a gente poder equilibrar essas emoções e ensinar os nossos filhos, né? Então ele continua aqui. Vocês me chamarão
Eu, sabedoria, mas não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiserem a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Olha o que a sabedoria está dizendo aqui. Eu não estou dizendo para vocês me temerem, porque eu sou a sabedoria. Eu estou dizendo para vocês temerem a Deus, porque dele vem a sabedoria. Em outras palavras, é mais ou menos isso que ela está dizendo. Ele está falando aqui, ó. Vocês não quiserem a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Gente, aqui a sabedoria está dizendo que ela trabalha em prol de Deus na vida das pessoas. E é isso que a gente tem que ter em mente. Nós devemos ensinar para os nossos filhos o temor a Deus, porque isso é o princípio da sabedoria. Ele continua lá no verso 31. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizerem. Porque a gente vai ficar arrependido com o que a gente fizer. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria, e os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Aquela pessoa fala, não preciso disso não preciso de conselho, não preciso de sabedoria não, tô bem comigo mesmo. Eu não preciso de conselho de ninguém, eu sou dono da minha própria vida. Tem gente que fala isso. Eu já escutei muito isso, né? Então essas pessoas são destruídas por estarem satisfeitas consigo mesmo. Lembra? Leve-se em conta que a palavra do Senhor fala, não se paute em vosso próprio entendimento. Ou seja, nós não temos sabedoria de si mesmo, nós buscamos de Deus para que nós possamos aprender a ser prudentes e ensinar os nossos filhos, e os nossos filhos ensinar aos filhos dos seus filhos, entendeu? É de geração em geração. Isso é um temor de Deus. É uma coisa que é geracional, vai de geração em geração. Se você temer a Deus, você ensinar o seu filho a temer a Deus, provavelmente ele não vai se afastar desse caminho, né? Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Ela finaliza dizendo isso lá no verso 33. Mas quem me ouvir terá segurança e viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Ou seja, a sabedoria ela trabalha em prol de Deus. Ela não quer ser adorada, louvada ou coisa alguma. Ela quer que você tema ao Senhor e ela trabalhará na sua vida. A sabedoria é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Aqui Salomão estava falando da sabedoria, que é a sabedoria única que vem de Deus. E as recompensas da sabedoria é: aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que eu mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Isso aqui é lá no Provérbios 2. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse um tesouro escondido. Como se procurasse prata e o tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vem dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto e saberá o que deve fazer. Ele continua lá. Você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão e o livrarão de fazer o mal. Assim você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. Ou seja, você não será engodado pelo laço da mentira. Pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. Pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. Pessoas desonestas e quem não se pode confiar. Então você será capaz de evitar a mulher imoral e tentar conquistá-lo que tenta conquistá-lo com palavras sedutoras. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que esse mesmo jovem que aprendeu a viver em sabedoria agora sabe escolher uma mulher virtuosa para ser sua esposa. Ele não vai escolher a mulher imoral, aquela que mostra o decote, aquela que é bonita só por causa de mostrar carne, mostrar sensualidade, mas ele vai escolher uma mulher a partir do seu caráter divino com Deus. Esse filho aprendeu da mãe o que é viver em sabedoria e aprendeu a escolher uma mulher honesta. Ele fala bem assim: então você saberá evitar a mulher imoral que tenta conquistá-lo com palavras sedutoras, mulher que esquece os votos sagrados de casamento e é infiel ao seu marido. Olha o modelo de mulher que ele está usando aqui como imoral, como mulher tola.
Ele está dizendo que essa mulher que, além de ser casada, ela é infiel ao seu marido e vai seduzir outros jovens. Se você continuar lendo Provérbios, tem uma parte que Salomão fala sobre essa mulher que espreitava os jovens pela esquina enquanto seu marido estava trabalhando e viajando. Ela dizia: vem, eu já enfeitei a minha cama, eu já perfumei o meu leito com mirra e aloés, já coloquei lençóis de linhos de seda para que nós possamos passar a noite todinha degustando do nosso amor. O meu marido não vai voltar agora. Tenha vista que ele levou uma bolsa cheia de dinheiro, então ele não vai voltar agora. Vamos aproveitar. Essa é uma mulher imoral. É uma mulher que não honra o seu próprio leito. Deus disse que nós devemos manter o nosso leito sem mácula. Imaculado assim de sujeira, sem adultério, sem imoralidade. Manter esse leito em mácula para louvar a quem? A Deus, né? Então agora essa mulher imoral está seduzindo esse jovem que não aprendeu da sabedoria, porque propriamente sua mãe não lhe ensinou, provavelmente, né? Mas aquele que aprendeu a viver de sabedoria, ele escolheu uma única esposa para ele, e essa esposa é virtuosa diante de Deus, e essa esposa não vai desonrá-lo, essa esposa não vai envergonhá-lo, nem diante de Deus e nem da sociedade. Ao contrário, essa esposa é um adorno e uma coroa para o seu marido. Vocês já leram Provérbios 31? Provérbios 31 é escrito de uma mãe para um filho. A jovem rainha aprendeu muito o que era ser uma mulher virtuosa diante de Deus e ensinou e escreveu Provérbios 31 para o seu filho Lemuel. A palavra do Senhor aqui, ele fala: conselhos para o rei. Eclesiastes 31, ele fala: são estas palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse: você é meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhes direi? Não gaste toda essa energia nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Ela está se referindo a Salomão. Salomão teve muitas mulheres, mas ele se destruiu porque suas mulheres o corromperam. Ele perdeu o temor do Senhor e foi adorar outros deuses, né? Permitiu que suas mulheres adorassem outros deuses além do Senhor. Então ele perdeu o seu cerne do que era temer ao Senhor. E essa mãe, a mãe de Lemuel, estava dando conselhos a um jovem rei, para que ele fosse um jovem prudente, um jovem sábio, dentro da vontade de Deus. E ela continua dizendo: não gaste toda a sua energia nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram. Assim, escute, Lemuel, os reis não devem beber vinho nem outras bebidas alcoólicas. O que ela estava dizendo? Não se embriague, meu filho, não se embriague, isso te leva à ruína. Quando eles bebem, não lembram das leis e esquecem os direitos dos que são explorados. Ou seja, aquele rei que bebia esquecia do seu povo, aquele governante esquecia do seu povo, esquecia daquilo que o seu povo, que era tão explorado, precisava. E aí ele não arranjava provisão para esse povo, acabava sendo um rei negligente, não era um rei sábio. E ela continua dizendo: a bebida alcoólica são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria. Ou seja, aqueles que estão na miséria são pessoas que não são sábias também, então a bebida é para esses, porque eles não foram sábios o suficiente para não viverem na miséria, porque a palavra do Senhor diz que Deus nos dá vida em abundância. Se a gente tiver vida com Deus, em abundância com Deus, e buscar os tesouros dele, a gente nunca vai mendigar o pão. E a palavra do Senhor também diz que nunca viu um justo mendigar o pão, né? Continuando aqui: que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. São pessoas que não obtiveram sabedoria. Ela continua: fale a favor daqueles que não podem se defender. Isso é sábio. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Era uma rainha, mãe, ensinando seu jovem rei a subir no trono e a ser justo. E ela dá um conselho aqui no Eclesiastes 31, verso 10. Ela fala assim, ó: a esposa ideal. Olha o que ela está ensinando para o seu filho. Ela está ensinando o filho a escolher uma esposa. Ela fala: como é difícil encontrar uma boa esposa, ela vale mais do que pedras preciosas. Ou seja, ela disse que uma boa esposa é como adorno para o seu marido, mais do que pedras preciosas.
O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Então nós devemos ser mães, que nós devemos ensinar características, caráter de Deus para o nosso filho, temer a Deus do nosso filho, para que eles possam ser sábios quando forem adultos, aprender a escolher suas próprias esposas, para que eles não fiquem homens que são levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer paixão mundana, ou por uma saia justa, ou por um decote escandaloso, mas que eles sejam levados pelo temor do Senhor e a sabedoria do Senhor, porque assim eles vão escolher esposas idôneas, esposas virtuosas, que sabem se vestir, mas que porém têm caráter, porque a beleza desse mundo passa, a vaidade desse mundo passa, o que vai permanecer na sua esposa é o caráter dela, porque ela vai envelhecer, ela vai ficar cheia de ruga, ela vai ficar com cabelinho branco, e você vai ser um homem que vai estar do lado dela também justo e honesto, também velhinho, mas você não vai ser aquele velho imprudente que deixa a esposa porque tá velha e busca uma jovem bonita e cheia de vigor, para que você possa receber dela a infidelidade, né? Mas ensine os seus filhos a serem pessoas criteriosas, pessoas tementes a Deus. Então ele fala assim, todos os dias da sua vida ela só lhe faz bem e nunca mal. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. Aqui ela mostra uma figura da mulher daquela época, que naquela época não se vendia roupa como hoje em dia. As roupas eram produzidas através de tear. Então essa mãe, essa mulher de Deus, essa esposa virtuosa, ela preparava a roupa de todos os seus entes queridos, da casa, dos seus filhos, do seu esposo, tecendo. Então ela está sempre ocupada fazendo roupa de lã e de linho para o seu filho, para o seu marido. Ela se preocupava, né, com o andamento da sua casa, como que o meu filho vai se vestir, mas a preocupação dela não era maior com isso do que para com Deus, porque ela era uma mulher, em primeiro lugar, temente a Deus. Ele continua, de lugares distantes ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias, ou seja, em outras traduções ele fala de navios mercantes, ela traz a sua mercadoria. Naquela época, as mulheres iam ao porto buscar coisas, comprar coisas diferentes para sua casa, para enfeitar sua casa, coisas que ela podia contribuir para aquele lar ser um lar mais agradável, mais confortável para as pessoas da sua casa, para os seus filhos, para o seu marido. Então ela procurava os navios mercantes, os artigos mais baratos, mais preciosos, que cabia dentro do orçamento daquele esposo, para levar para sua casa. E ele continua, ela se levanta de madrugada e prepara a comida para a família e para dar ordem às empregadas. Naquela época as pessoas tinham servas, hoje em dia só quem tem servo ou empregado é quem tem dinheiro, mas naquela época as pessoas tinham servos, né? As pessoas serviam em famílias. Então ela acordava, levantava cedo, mesmo tendo quem fizesse o andamento da sua casa, mesmo assim ela levantava cedo para dar ordem às suas servas, né? Para preparar a comida, para decidir o cardápio do dia daquela família. Ela se preocupava com isso. Hoje em dia as mães já não se preocupam com que alimento vão dar aos seus filhos, e os seus filhos acabam ficando doentes. Por quê? Porque dão todo tipo de porcaria para os seus filhos, com preguiça de fazer uma boa comida, com preguiça de sentar e colocar um bom cardápio na mesa, oferecer um bom alimento para os seus filhos. Então aqui ela continua, examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. Ela está aqui falando, essa mulher, ela não pegava o dinheiro do seu marido para gastar à toa, mas ela pegava esse dinheiro para multiplicar aquilo que o seu marido já tinha. Por isso que ela fala, examina uma propriedade, examina. Ela não compra a propriedade só porque está na promoção, mas ela examina se realmente aquilo que ela vai adquirir vai trazer um retorno, que ela não vai gastar dinheiro à toa. Então ela era uma mulher diligente com as finanças, ela sabia administrar, né? Eu tô nisso, eu tô aprendendo a administrar, gente. É esforçada, forte e trabalhadora, conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Naquela época, não tinha luz elétrica, então energia elétrica, elas usavam lamparina, mas elas colocavam cedo seus filhos para dormir e ela era a última a deitar. Com nós não é diferente hoje em dia, mas porém tem mulheres que perdem seu tempo assistindo novelas, assistindo programas que não vão trazer muita edificação para o seu lar. Ao invés de preparar o que vão fazer no dia seguinte, já deixar um frango já cortado, já deixar temperado, para deixar ali no gatilho, para facilitar a sua vida do dia a dia.
Ou às vezes eu aproveito a noite para bater a roupa do dia seguinte. Lavo, já estendo na minha área externa, né? Quando é de manhã eu já coloco no sol para fora. Então isso já vai me dar mais tempo para me ter mais tempo com o Senhor, mais tempo de oração e mais tempo para me preparar algo para mim mesmo também e para os meus filhos, né? Para que não fique sobrecarregado esse lar. Então essa mulher aqui, ela trabalhava e ela fazia os preparativos para o dia seguinte, né? Ou seja, ela adiantava o próprio trabalho, porque assim ela ia ganhar tempo em estar acordando um pouco mais cedo, orando ao Senhor, ia ter mais tempo, ela não ia estar tão preocupada e ela não ia fazer as coisas apressadamente em cima da hora, mas ela planejava o seu tempo, ela planejava o que ia fazer. Isso é sabedoria. E ela continua dando conselho ao seu filho Lemuel, dizendo: ajuda os pobres e os necessitados. Ela prepara o fio de lã e linho para tecer as suas próprias roupas. Ela ainda continua dizendo isso. Lá no verso 20 ela fala: ajuda os pobres e os necessitados. Essa mulher é uma mulher misericordiosa. Ela não ajudava só pelo provimento da sua casa, mas quando alguém ia bater na porta dela, ela estava pronta a ajudar, a dar um prato de comida, a dar um casaco de lã para aquele que estava passando frio, né? Então, era uma mulher temente realmente a Deus e que ela fazia o que era necessário para todos que estavam à sua volta, quem passava na sua vida. Ela é como um jardim de flores, sai perfumando todo mundo com as suas boas atitudes. Era esse tipo de mulher que ela estava ensinando que o marido dela precisava. Não aquela pessoa arrogante, aquela pessoa que não está nem aí para o outro, que não tem misericórdia, que não tem um pingo de bondade no coração. Mas era uma mulher temente a Deus e que também tinha misericórdia em seu coração para ajudar o próximo quando necessitasse. Ela continua no verso 22 dizendo: faz cobertas e usa roupa de linha e outros tecidos finos. Quando ela fala da palavra tecido fino aqui, está falando que essa mulher, ela prezava pelo bom andamento da sua casa nos mínimos detalhes. Ela queria ter algo bonito, uma roupa. Às vezes as pessoas acham que se adornar, arrumar o cabelo, arrumar a casa, fazer uma decoração bonita na casa é pura vaidade. Não, isso é bom para os nossos olhos, isso acalma a nossa alma. Você chega numa casa bem bonita, organizada, uma pessoa está bem vestida, está com uma maquiagem pronta, está bem cuidada, você não sente um bem-estar por estar naquele lugar, por estar na presença dessa pessoa? Então essa mulher, ela prezava por isso. Ela prezava além do bom andamento para sua casa, porque ela mantém a sua casa não por causa dos filhos e maridos somente, mas em primeiro lugar por temer ao Senhor, porque ela entendeu que Deus deu esse trabalho para ela, Deus deu esse ofício de mãe para ela e esposa, e ela deve empreender tempo em fazer o melhor para Deus, para agradar ao Senhor. E sucessivamente ela vai agradando e edificando a sua casa. A palavra do Senhor fala que a mulher sábia edifica a sua casa, então ela vai edificando a sua casa, né? Diferente da tola que não edifica a sua casa e derruba com as próprias mãos, ou seja, não faz o que é necessário para o andamento da sua casa, para a educação dos seus filhos, né? No auxiliar ao seu marido, não sabe fazer. Então, a rainha estava falando aqui para o rei Lemuel o seguinte: que ela fazia roupas de linho fino e tecidos finos, ou seja, ela mantinha a beleza de tudo isso. Não andava maltrapilha, mal vestida, sua casa nunca estava desorganizada, tudo estava numa perfeita ordem. E ela fazia vestidos de linho fino, ou seja, as vestes dela resplandecia a beleza que havia dentro dela, exteriorizava o que tinha dentro dela, né? Externava para fora. O seu marido é estimado por todos, é um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. Essa mulher não é uma mulher ociosa, além dela cuidar da casa, ela tem também um ofício. Ela criou para si um ofício para ter uma renda extra para ajudar aquele marido. Ela procurou uma forma, uma maneira de aumentar a renda daquela família, para que ela também não se sentisse tão inútil, né, de dizer, eu só sou mãe, eu só tô aqui para cuidar do lar. Não, ela também era uma empreendedora, ela empreendia também, ela tinha a sua parte, o seu profissionalismo, assim como muitas de nós hoje temos. Umas são cabeleireiras, outras são médicas, outras são advogadas, outras são domésticas, além de cuidar da sua casa, cuidar da casa de outras pessoas, né?
outras são escritoras, outras são professoras, enfim. Tem muitas profissionais, mas elas não deixam o bom andamento da sua casa desandar. São boas administradoras de seu lar e do seu profissionalismo também. Então, ela faz roupas e cintos para vender às comerciantes, né? É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Por quê? Porque ela confia no Senhor. Ela não é uma pessoa depressiva, ela não é uma pessoa que teme mais as coisas do mundo do que teme a Deus. Ela é temente totalmente a Deus e ela tem segurança em Deus e por isso não tem meu futuro. Ela tem força. Fala com sabedoria e delicadeza. Mulher sábia fala com sabedoria e delicadeza é aquela que não sai gritando com o marido, com o filho. Gente, eu tô aprendendo e tô levando surra de Eclesiastes 31 por causa disso. Entendeu? Provérbios 31, perdoa. Gente, aqui tá escrito Eclesiastes 31, mas não é Eclesiastes 31 não, tá? Ele tá escrito assim, ó. Mas é porque essa Bíblia é diferente. Provérbios 31. É porque essa página aqui termina com Provérbios 31 e aqui embaixo, ó, começa Eclesiastes. Então, aqui em cima já vem escrito Eclesiastes. Mas é Provérbios 31. Eu tava estranhando porque eu tô fazendo um estudo sobre Provérbios 31 e aí eu falei, esse livro tá estranho, né? Aí eu vim prestar atenção, é Provérbios 31, tá? Os conselhos para um rei, Provérbios 31. E ela continua, Provérbios 31, verso 27, ele fala: ela nunca tem preguiça, está sempre cuidando da sua família. Ou seja, preguiça é uma coisa que ela não preza, porque preguiça não é de Deus. Preguiça para a sua vida, preguiça não deixa você avançar. A preguiça não deixa você ter pensamentos criativos, sonhos criativos e pôr em prática as coisas criativas que Deus quer para você. Então, ela não tem tempo para preguiça. Quando vem a preguiça, ela logo tá com a palavra na mente e isso é tirado para longe dela. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela e o seu marido a elogia. Ele diz, mulher, de todas as mulheres, muitas mulheres são boas, mas você é a melhor de todas. Ou seja, esse marido tem prazer em ser marido dessa mulher, né? Será que o seu marido fala bem de você quando tá com os amigos? Né? Que tipo de esposa você tem sido? Que tipo de mãe você tem sido? Seus filhos falam bem de você? Porque ele fala assim, os seus filhos a respeitam e falam bem dela. E o seu marido a elogia. Então, quando a gente quer fazer tudo bem para o Senhor, a gente consegue receber elogio das pessoas, mesmo que a gente não busque por elogio. Eu, pelo menos, quando cuido dos meus filhos, do meu marido, eu não busco o elogio dele, mas eu busco arrancar sorriso de Deus. Que Deus olhe para mim e diga, essa é minha filha amada, em quem me comprazo, assim como ele disse para Jesus, sabe? Mas Jesus é Jesus, a senhora quer se pôr no lugar de Jesus? Não. Se Deus disse isso para Jesus, é possível ele dizer para a gente. Basta a gente se esforçar, ter temor dele, ter sabedoria, usar a sabedoria nosso dia a dia, ensinar os nossos filhos, né? E auxiliar bem os nossos maridos. Para isso fomos criados, somos auxiliadoras, né? Lembre-se. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, o seu marido a elogia. Ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Ou seja, entre todas as mulheres, em outras traduções, eu ainda escolheria você. A formosura é uma ilusão e a beleza ela acaba. Mas a mulher que teme ao Senhor Deus será elogiada. Ou seja, mesmo você velhinha, cheio de ruga, mesmo que você fique uma velhinha, mesmo que venha a feiura da velhice, porque eu não acho um velhinho feio, gente. Todos os velhinhos que eu olho com ternura e com amor, eu acho tão bonitinho, porque é louvável a pessoa chegar naquela idade, né? Atravessou gerações, tem muita coisa para te ensinar. Eu acho isso maravilhoso e acho lindo, mas muitas pessoas vê feiura na velhice. Eu não consigo ver, né? Mas você que vê feiura na velhice, saiba que você, se você for uma mulher de Deus, a tua formosura se vai, a tua beleza também, mas quando você teme ao Senhor, você será elogiado, ou seja, o teu caráter permanece para sempre. A palavra do Senhor fala em Provérbios, eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu anotar aqui fora a parte. Provérbios.
Gente, eu tô procurando aqui, eu não tô achando. Provérbios 4:18, ele fala, a vereda do justo é como a luz da aurora. Provérbios 4:18, a vereda do justo é como a luz da aurora. Ou seja, então você que é uma mulher sábia, você que é uma mulher justa, você que é uma mulher temente diante de Deus, saiba que o seu caminho, a vereda é um caminho, né? Sabe que o seu caminho vai brilhar com uma luz da aurora, ou seja, vai ser eterno, né? As pessoas, você vai morrer e as pessoas ainda vão lembrar de você como uma mulher justa diante de Deus, como uma mulher honesta, como aquela que acendia a candeia das pessoas que estavam ao seu redor, levava flores, perfumava a vida dos outros, alegrava a vida dos outros, era como uma luz no meio da escuridão. Assim é a mulher que teme ao Senhor, ela será elogiada por muitos. Dê a ela o que merece por tudo o que faz e que seja elogiada por todos. Ela continua. Então, vou finalizar aqui para vocês, para que não fique mais longa do que já está essa live, né? Então, essa é a palavra do Senhor para vocês, mães, que vocês possam edificar seus lares, ensinando seus filhos a temer em primeiro lugar ao Senhor, a buscar a sabedoria, pois temer a Deus é o princípio da sabedoria. Aquele que teme ao Senhor e ensina esse temor na sua casa, ele será uma pessoa ele será uma pessoa bem-aventurada, né? Então, bem-aventurado é aquele que serve a Deus, aquele que busca, que não se detém na roda dos escarnecedores, né? Que não escolhe o caminho dos maus, né? Mas que aceita a repreensão do Senhor, porque aquele que aceita a repreensão de um pai é verdadeiro filho, mas aquele que não aceita é chamado bastardo, porque a Bíblia diz isso. Então, fiquem com Deus, leiam a palavra do Senhor, Provérbios 31, para que vocês entendam a importância de ser uma esposa temente a Deus, que ensina os seus filhos o temor do Senhor. Fiquem com Deus, visite o canal Filosofando com Deus. Até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau!